vocês estão? Também estou bem, cansado, mas ainda perseguido. Deus seja louvado, irmãos. Vamos para mais uma aula sobre o livro de Gênesis. Alguém lembra que foi falado na aula passada? Alguém lembra de alguma coisa? Alguém? Só de alguma coisa, só para mim ficar feliz, irmãos, que vocês estão guardando alguma coisa. Eu vou fazer de novo, vocês sabem, vocês só estão com vergonha de falar, né? Amém. Fala aí, Ju, o que você lembra da aula passada aí? Fala aí, o que mais te tocou aí? O que você lembrou? Que você gostaria de compartilhar com a gente? Fala aí, fala no ouvido da Amanda, que a Amanda fala. Ela reproduz. Fala aí, que ela transmite. Transmite, Alex. É o Princípio, nós falamos do princípio. Nós falamos da criação, como foi criado o mundo. Como foi criado o mundo, irmãos? Uma palavra. Então vamos lá. Ixi, já foi pro último, misericórdia. Vamos voltar tudo de novo. Parado nesse cara feio que é mais agora vai, hein? Primeiro aí, como Deus criou o mundo? Através de Jesus, né? Nós vimos na aula passada sobre a presença da Trindade na criação, né? O Pai falando, o Espírito pairando sobre as águas, e quando ele falava, o Verbo se fazia presente. E agora, deixa a lição de casa aí para a gente ler, do Gênesis capítulo 1 ao capítulo 3. Quem leu? Todo mundo, né, irmãos? Glória a Deus que todo mundo leu. Eu fico muito feliz que vocês são muito participativos, vocês fazem a lição de casa, né? No final eu vou entregar o boletim de vocês e vai ser uma bênção. Então, já que todo mundo leu, né? Já que todo mundo fez a lição de casa, o que Deus criou primeiro? Irmãos, ó, tá gravando, eu queria colocar a câmera aqui, ó. Só para você pegar a cara que vocês fazem. O que Deus criou primeiro, irmãos? Na criação, a gente falou sobre a criação. E o que Deus criou primeiro? Primeiro dia, o que Deus criou? Não. A luz, Aí, ufa. Tá com a cola ali, ó. Ela tá com a cola. Eu tinha falado do céu, a luz, é porque ver se era Irmãos, ó, tava ali, né, gente? Tava ali. A Julia falou que ela tem vergonha, ela leu. Leu mesmo, Ju? Glória. E Deus disse: haja luz e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e manhã do dia primeiro. Certo? Então, primeiro dia, irmãos, eu não vou me ater muito aos detalhes da criação, tá? A gente tem uma sequência bacana aí para falar lá na frente. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntem e a gente vai correndo um pouquinho, certo? Segundo dia, irmãos. Aí, de novo, ó, foi pro final. Leu? Todo mundo leu, hein? Acho que só vocês não leram, hein? Olha, pode
vídeo que está sendo gravado. Só azul leu, né? Vamos junto, tá com uma estrelinha lá. O que aconteceu no terceiro dia, irmãos? Vamos lá. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E Deus chamou a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Então agora Deus já não estava mais separando a água de baixo e de cima. Deus estava separando a água que estava embaixo. Ele pegou e separou uma parte da água, colocou lá nos mares, nos oceanos, e a parte seca ele chamou de terra. Ou seja, quando Deus separou o que estava de cima com o de baixo, só tinha água embaixo, e agora Deus estava fazendo brotar a terra. Vocês estão com a sua Bíblia? Pega a sua Bíblia aí, vamos acompanhar, mas é mais fácil nós acompanhando. Gênesis capítulo 1 aí. Só não lembro qual versículo que nós estamos. 9? Então vamos continuar aí. Trouxe uma breve ilustração de como nós imaginamos sobre essa separação, para que vocês possam olhar aí no telão. Não sei se dá para ver legal, mas é uma separação, uma parte que estava saindo a água, estava seca, certo? E no próximo, irmãos, o que Deus fez no próximo dia? Vegetação. Vamos lá. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. A terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. Irmãos, vamos lá, só para que a gente possa pegar uma pincelada aqui. Uma observação. E disse Deus: produza a terra. A terra aí está com letra maiúscula ou minúscula? Minúscula. Então não está falando do globo terrestre, está falando da terra mesmo, da terra de baixo, do solo. E algo que a gente já viu na aula passada e que seria legal a gente falar hoje, é que quando Deus ele fala, quando Deus dá uma ordenança, automaticamente vem a capacitação. A terra por si só ela não tem a capacidade de produzir semente, árvore, frutos, mas através da ordem de Deus, da ordenança do Senhor, a terra teve que produzir. Certo? Amém? Amém. Vamos lá. E o que aconteceu no quarto dia? Eu trouxe essa foto aqui, irmão, de dois atos, porque a Bíblia fala de dois luminares, né? Vamos lá. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e seja eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares da expansão dos céus, e para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luzes e trevas. E viu Deus que era bom, e foi tarde e manhã do quarto dia. Então vamos lá, irmãos. Isso aqui é legal nós falarmos. Deus fez a separação do dia e da noite. Só que lá no primeiro versículo nós já vimos que Deus já tinha feito a separação do dia e da noite. Há uma teoria teológica, de que Gênesis, o capítulo 1 de Gênesis, ele não foi cronologicamente escrito certinho, assim, um dia após o outro.
e nem de que cada dia representa um dia mesmo. Como assim, pastor Fernando? Não que foi uma semana certinho. Primeiro dia Deus criou, aí na segunda Deus criou os céus, na terça Deus criou a terra. Não necessariamente dessa forma. No verbo hebraico, na palavra hebraico, é usado o verbo ion, a palavra ion. Ion, traduzindo para o português, ela dá uma denotação de tempo. Não que foi um dia, certinho como a gente tem, assim, um dia. Foi um período de tempo, tá? Só para que vocês possam entender dessa forma. Não quer dizer que necessariamente foi 24 horas como é nosso dia. É um tempo. Essa palavra ion é um tempo. Então, alguns afirmam que não foi em uma semana certinha, mas que o autor ele escreveu dessa forma para que nós possamos entender. Amém? Lembra que a gente já falou lá atrás de que muitas coisas na Bíblia elas não estão no sentido. Como que é a palavra? Fugiu a palavra. Quando o autor escreve, não quer dizer que é realmente aquilo. É uma figura de linguagem, uma forma que nós possamos entender, uma expressão de maneira que nós possamos compreender. Como que ele explica, irmão? Cada vez que uma coisa, ele separou em dias. Amém? Estão entendendo até aqui? Dá para entender? Está confuso? Se estão com dúvida, deixa eu olhar para a cara de vocês. Estão entendendo, pessoal do fundão aí? Então, beleza. E uma coisa que eu achei também muito interessante é que Deus ele criou as luminares com um propósito. Nós vemos aqui nesse versículo aqui, no 16 ao 19. E Deus fez grandes luminares. Preste atenção. O luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para o quê? Iluminar a terra. Para iluminar a terra. Então nós vemos aqui Deus criando assim a galáxia, né? Deus criando assim toda a Via Láctea, né? Ou muito mais do que isso, colocando as estrelas como um propósito para iluminar o quê? A terra. Então nós vemos que Deus ele é perfeito, irmãos. Deus foi criando as coisas assim com foco. A terra, por isso que isso aqui eu estou falando de mim, tá? Não levem como 100% de verdade. Eu não acredito em alienígena, essas coisas. Fala que tem vida em outros planetas. Eu não acredito. Para mim, o propósito central de Deus é a terra. Né? E Deus ele fez tudo para iluminar a terra, para nela colocar o ser humano, para que através do ser humano o nome dele fosse glorificado. Essa é a minha visão, tá, irmão? Vocês podem acreditar em extraterrestre, em alienígena, vocês ficam à vontade, tá? De repente, daqui 20 anos aí a gente descobre que tem aí alienígena de verdade. Amém. Vou ter que retirar minha tese, vai ter que apagar o vídeo do YouTube. Amém? Então vamos seguir. E o que eu achei interessante, irmãos, é que tudo Deus faz com um propósito. Nada que Ele fez no universo, Ele colocou por acaso. E o mais interessante é que essa palavra assim, e Deus os pôs na expansão dos céus. Né? Deus colocou cada coisa no seu devido lugar. Eu vi um vídeo, eu fiquei de trazer, até esqueci de baixar ele. E que acho que vocês já devem ter visto. De uma criança que ela está na escola e ela começa a questionar o professor dela que é ateu. E ele fala assim, você não crê que Deus existe? Ele fala, não, eu não creio. Ele fala, não, Deus existe. Porque se Deus não existisse, aí ele vai falando sobre a gravidade, ele vai falando sobre o espaço entre um planeta e outro. E é muito interessante, irmãos, que se nós estudarmos o sistema solar, cada estrela, ela está numa distância exata de uma para outra, de forma que cada estrela ela tem uma energia. E se tivesse um pouquinho mais próximo, a gravidade ia puxar uma a outra e elas iam colidir. Assim também os planetas e vice-versa. E o planeta Terra ele não está tão perto do Sol para que nós não venhamos morrer queimados, e nem tão longe do Sol para que a gente também não venha morrer congelado.
Então está colocado num lugar específico, colocado por Deus de maneira exata, e os planetas eles se movimentam de maneira exata, de maneira que nenhum venha colidir com o outro, e eles até se alinham de maneira exata. Então, irmãos, não tem como falar que isso não foi projetado, nem, não foi um acaso, assim, uma explosão, né, como muitos dizem que foi uma explosão e cada planeta foi caindo em cada lugar e está tudo certo. Não, irmãos, a probabilidade disso acontecer é muito pequena, é mínima. Estava vendo um vídeo, até recomendo para os irmãos, do canal da Escola do Discípulo. Ele fala se crer em Deus é plausível. Crer em Deus é plausível, e ele vai trazendo vários argumentos, falando sobre, trazendo argumentos de que é plausível nós cremos em Deus, uma probabilidade. E uma das coisas que ele fala é isso, ele fala assim, crer que o universo ele foi o projeto de um Big Bang, né, que explodiu e ficou tudo certo assim no seu lugar, é semelhante você acreditar num caminhão, eu já falei isso, um caminhão que carrega farinha, ovo, leite e fermento, né, chantilly, um caminhão de entrega, tá lá, de repente esse caminhão estava dirigindo em alta velocidade, ele capotou e saiu escorregando assim no asfalto num dia bem quente, e aí quando abriram lá, né, para ver o estrago, tinha um bolo feito, confeitado. É a mesma coisa, irmãos, crer no Big Bang é a mesma coisa de crer que esse caminhão capotou e saiu um bolo confeitado, porque é tudo muito perfeito, tudo muito colocado no seu devido lugar. Então nós descartamos a teoria de que, eu acredito que houve uma explosão, mas não de que cada planeta foi alinhado dessa forma. Deus colocou cada coisa no seu devido lugar. Amém? Estão entendendo? Vamos seguir então. E no quinto dia, irmãos, o que aconteceu aí? Animais marinhos e pássaros. Eu não achei uma figurinha legal, irmãos, para esse dia. Eu achei essa baleinha aí, fofinha, tá? Mas é só para ilustrar, tá bom, irmãos? E Deus disse: produzam águas abundantemente, produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou grandes baleias e todo réptil, alma vivente, que as águas abundantemente produziam conforme as suas espécies. Irmão, alguém já viu a água produzir algum réptil? Alguém tem lá, sai algum réptil da sua torneira, assim, da caixa d'água de vez em quando? Não sei, irmãos, de repente, né? Na minha casa não acontece, mas na casa de vocês, de repente, irmãos, é impossível isso acontecer. E voltamos a dizer de que quando Deus ordena, o impossível ele se torna possível. Quando Deus ele fala assim, ó, faz, e isso trazendo para os nossos dias é verdade. Deus fala assim, ó, faz isso. A gente fala assim, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho capacidade, mas a ordem de Deus veio. E assim como a ordem de Deus veio sobre o mar, sobre a terra, para produzir aquilo que eles não conseguiam, quando Deus dá uma ordem, nós automaticamente recebemos também a capacitação de Deus para fazer aquilo que Ele consegue. Então nós não devemos temer, nós precisamos obedecer. Amém? E mais uma vez, irmãos, Deus viu que era bom, gravem isso, era bom. Deus viu que era bom, e Deus abençoou dizendo: frutificai e multiplicai, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem sobre a terra. E foi a tarde e manhã do quinto dia. E o sexto dia, irmãos, o que aconteceu? Não entendi. Os rebanhos, os animais terrestres. Vamos lá. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e réptil,
e feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E Deus fez as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Agora nós chegamos numa parte interessante, irmãos. Chegamos numa parte crucial, a parte em que Deus disse uma coisa interessante: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Legal, né, irmãos? Deus falar isso, né? Eu quero fazer uma pergunta. É o verbo aqui está no plural, façamos, né? Com o que Deus estava falando? Se Ele não criou o homem, Deus estava falando com quem? Ele olhou para o lado e falou assim: ó, façamos, vamos lá fazer um homem. Estava falando do Espírito Santo, Jesus. Exatamente. Façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E eu quero fazer uma pergunta. Isso ia ser no próximo slide, mas eu já quero fazer essa pergunta. O que quer dizer a nossa imagem e conforme a nossa semelhança? Vai pensando aí. Mas antes, eu mandei lá no grupo. O que significa essa imagem, irmãos, para vocês? O que representa essa imagem para vocês? Não estou desviado, não virei católico. Um de cada vez, senão vai sair legal na gravação. Na minha cabeça passa uma representação da divindade. Ah, o quê? Uma representação da divindade. Certo, todo mundo concorda? O que vocês acham? Trindade? Fala aí. É a criação dele, né? A criação? É o pássaro. A pomba, ela significa o Espírito Santo. Aquele animalzinho pode ser o cordeiro, esperado Cristo. E a grande corrente do Espírito Santo. Todo mundo concorda? O pessoal do lado de cá, fala aí, Sam, o que você acha que é aquilo ali? Fala aí, ô Chaka. Para você, o que é essa imagem? Uau! Tá certo, não tá errado. Fala aí, Paulo, o que você acha? O que você imagina? Criação do mundo. Vamos lá, irmãos. O primeiro verbo que nós vamos ver aqui através desse versículo é o verbo façamos, né? Façamos. No texto, observamos um Deus que fala consigo mesmo e usa o verbo fazer no plural, demonstrando assim não estar sozinho e trazendo um dos primeiros registros da Santa Trindade, né? Deus está olhando assim, falando assim: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E eu trouxe aqui uma breve explicação. Talvez eu não consiga nos explicar a Trindade para vocês, tá? Mas é algo que eu achei mais fácil de nós entendermos através desse desenho aqui. Então vamos lá, irmãos. Vocês sabem o que é Trindade? Sabe o que é Trindade? Quando fala Trindade, vocês pensam o quê? Pai, Filho e Espírito Santo. E os três são Deus? Sim ou não? Sim. Os três são Deus? Sim. São a mesma pessoa? Sim. Sim ou não? Quem acha que sim? Quem acha que não? Então vamos lá, irmãos. Não são a mesma pessoa. Então nós vamos entender assim: Deus
São três pessoas diferentes. Os três são Deus. E os três juntos formam um só. Certo? Vamos lá, através desse desenho. Tem o Pai aqui. O Pai não é o Filho. O Filho não é o Espírito. Certo? E o Espírito não é o Pai. Eles são três pessoas diferentes. Amém? Mas o Espírito Santo é Deus. O Pai é Deus. E o Filho também é Deus. Os três, eles agem em conjunto. E por isso nós falamos que os três são um. Porque eles agem todos em conjunto. Todos eles, um não faz nada sem o outro. Um não anula o outro. E um não é mais importante que o outro. Cada um tem a sua parte, a sua participação. Eu pesquisei alguns exemplos. E 2 exemplos que as pessoas ilustraram, eu achei interessante a gente falar sobre isso. É semelhante ao ovo. O ovo ele tem a casca, ele tem a clara e ele tem a gema. E os três juntos formam. Entenderam? Uma empresa tem o departamento. Não, vamos mudar um pouquinho. Vamos falar dos 3 poderes: poder judiciário, poder executivo e poder legislativo. E os 3 juntos formam os 3 poderes, é um conjunto. Uma empresa tem o RH, tem o financeiro e tem o operacional, né? O espião. Os 3 formam uma empresa, certo? Então, essa é mais ou menos, irmão. Na verdade, é algo muito profundo para nós tratarmos uma aula só, mas é só uma pincelada para que os irmãos possam entender. Cada um é um, mas os 3 juntos são um só. Você já ouviu o exemplo do Sol? Do Sol? Não. Que o centro é o Pai, o brilho, o Filho e o calor do Espírito Santo. Também. Tudo isso, irmãos, é para que vocês. Deus é Pai, o Deus poderoso lá, Criador. O Filho é Deus encarnado. E o Espírito Santo é Deus que age dentro de nós. É o poder desse Deus dentro de nós. Então os 3 eles formam um só Deus. Amém? Então vamos lá. Gostei da ilustração, não? Deus é o centro, Jesus é a luz, o brilho, e o Espírito Santo é o calor. e faz todo sentido, irmão, porque não é todo dia que a gente vê o brilho, né? Assim como não é todo dia que a gente vai ver Jesus. Ninguém viu Jesus aqui encarnado, né? Graças a Deus, ninguém, né? Ninguém tem mais de 2.000. Graças a Deus. Então, a única forma que nós conseguimos ver Jesus é através da revelação do Espírito Santo. Então, ficou claro? Deu para entender? Faz a sua pergunta. Os 3 separados deixa de ser Deus? Não. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas não tem como separar os 3. É exatamente igual ao Sol. Não tem como separar o centro do brilho e do calor. Não faz sentido. Do ovo dá pra separar, né? O ovo dá, mas o Sol não dá. O de ovo. Fala de ovo. De novo ela entende. Separa a gema, a clara, a casca. Essa aí é manja. Então, a primeira parte, irmãos, passamos. Nós já vimos aqui a Trindade. Na criação, Deus olhou para o lado e falou assim: passamos. Agora a nossa pergunta. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando a Bíblia diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus, ele não quer dizer exatamente que somos fisicamente parecidos com Deus. Deus é espírito e não possui um corpo como o nosso. Amém? Então, sempre trava, acho que o computador vai ficar com medo, irmãos. Aí até foi pro final de novo.
Irmãos, o que quer dizer então que Deus criou o homem conforme a nossa imagem e semelhança? Alguém se arrisca aí? A imagem pode ser as atitudes dele, né? As atitudes de Cristo, o ensinamento. E a semelhança é a forma de como ele nos ensina na palavra, né? Ser semelhante a ele, né? As nossas atitudes, da forma de como ele nos ensinou e nós transmitimos isso também. Então vamos lá, gostei da sua resposta. Tem diferença entre imagem e semelhança? Tem? Qual que é a diferença? Imagem é eu parecer com você, físico. Semelhança é os traços. Comportamento seria? Comportamento, será? Semelhança de comportar como você? Será? Tem a ver com a divisão do corpo, alma e espírito? Sei, você tem que me falar. Quem mais? A imagem é tipo assim, se olhar no espelho, você dá a sua imagem. A semelhança é você parecer com alguém. Então você acha que a gente parece assim com Deus? Deus tem olho, nariz, Deus é feio assim igual eu? Semelhança, não. Não? Não é A gente canta que lindo, 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 parece com você não. Eu falei raciocínio, não, pro meu raciocínio. Entendi. E aí, irmãos? Deus tem orelha? Deus tem orelha, boca, nariz? Tem? Tem ou não tem? A gente é filho de Deus, a gente tem orado para conhecer a Deus, e agora eu quero fazer essa pergunta: Deus tem orelha, boca, nariz? Eu acho que tem, porque quando tá, acho que é Paulo, né, quando ele fala, vocês adoram esse Deus que não tem boca, que não fala, que não ouve, que não enxerga. E você está adorando esse Deus, então o nosso Deus tem olho, tem ouvido, tem boca. Será? Só não sei. Jesus tem, que era o... Não, Jesus era carne, né? Isso aí ele tinha. Mas e Deus? Se Deus é espírito e o espírito não tem forma, como que ele tem olho? Posso responder porque eu nunca me encontrei com ele assim. Eu imagino que não. Eu imagino que não. Eu imagino que como a Amanda falou, o sol. Mas se ele fala ser a sua semelhança? E aí? É que eu estou perguntando para vocês. Mata a charada aí. Tem ou não tem? Quem acha que tem? Eu acho que ele só não tem nariz. Eu só não tenho. Eu acho que tem tudo, mas não tem nariz. Nunca vi a Bíblia falar que ele estava cheirando algo. Ele não recebe as ofertas com cheiro suave? Ah, é E verdade. aí? Te pegou, irmão. Fala aí, pastor. Os três são a Trindade. Então, e é Deus ao mesmo tempo, não é mais filho, ou poderia ser, né? Ele teve, né? Ele E veio em eles carne. acaba sendo um só. Não sei, será que Deus está lá no trono? Apocalipse descreve, né? Seus cabelos são brancos como a neve, seus olhos são semelhantes a... Vou dar uma musiquinha também. Seus olhos são como as chamas de fogo, seus pés são reluzentes como bronze, latão, reluzente. Será que Deus é realmente dessa forma, irmãos? Não. Mais uma vez nós voltamos lá no começo de que nem tudo que está escrito realmente é daquela forma. Ninguém viu a Deus, então não tem como nós falarmos que Deus é dessa forma. Talvez na visão ele quis descrever que Deus era da forma que ele entendeu que poderia ser, mas não que necessariamente ele é dessa forma, tá? Então quando a Bíblia fala de imagem e semelhança, irmãos, imagem e semelhança tem duas linhas de pensamento. Eu gosto da primeira, tá? De que imagem e semelhança é a mesma coisa, né? A segunda, quem difere isso já me complica um pouco. Eu não vou explicar porque eu não sei explicar, mas a primeira parte eu sei explicar, então eu vou explicar a primeira parte. Para mim, imagem e semelhança é a mesma coisa. E quando falava que fez o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, estamos falando de atributos de Deus, tá? Não de forma física, mas atributos. Aí a gente vai entender um pouco sobre atributos.
Os atributos incomunicáveis, também chamados de atributos não relacionados ou não relacionáveis, são aqueles que Deus não compartilha com nenhuma criatura, ou seja, o atributo exclusivo dele e ele não comunicou a mais ninguém, certo? Então nós vamos ver agora o que são atributos incomunicáveis. Quando eu falo isso, o que vem na mente de vocês? Atributos? Exatamente, vamos lá. Aciedade. Alguém sabe o que significa essa palavra? Vamos lá, em Salmos 90, do 1 ao 2. Acabou? Vou parar de colocar esses efeitos no slide que está gravando. Salmo 90, do 1 ao 2. Quem achou pode ler. Senhor, tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascermos, os montes e de criares a terra e o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus. E aí? Tem alguma resposta para o que é ansiedade? Irmãos, ansiedade é que Deus, ele não precisou de que ninguém o criasse. Deus, ele é o princípio das coisas. De eternidade em eternidade tu és Deus. Né? Então não há criação e não existe nada antes de Deus. Sem Deus não existe nada. Então, esse é um atributo de Deus, é a ansiedade. Ele não precisou ser criado. Ele não foi criado. Ele sempre existiu. Ele é eterno. Eternidade, Gênesis 21, 33. Gênesis 21, 33. Acabou de novo? Isso. Abraão, por sua vez, plantou uma tamaqueira em Berseba, e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. O Deus, Eterno. Deus, ele é eterno. Eu preciso que volte isso para a tela. Acho que Nossa. travou lá. O quê? Travou lá, né? O quê? Acho que travou lá. A inscrição está aberta, tá, irmãos? Para a equipe aí de audiovisual, os técnicos aí para chegar na aula. Nós precisamos. Terceiro, irmãos, imutabilidade. Deus, ele é imutável. Tiago, capítulo 1, verso de número 17. Quem achou pode ler. Isso. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Deus não Muda. muda. Deus, ele é imutável. Quarto atributo, irmãos, infinitude. 1 Reis 8, 27.
céus pode conter Deus, porque Deus ele é infinito, ele é muito grande, né? Tem mais uma referência que eu achei legal. Atos 17, do 24 ao 28. É. 24 ao 28. Deus que fez o mundo e tudo que nele há, o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mão de homens, como se necessitasse de algo. Por ele mesmo dá todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De uma só vez ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens buscassem, talvez tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como se disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Nele nos movemos, vivemos e existimos. Deus, ele é infinito, irmãos. E nós, quando eu leio esse versículo, eu tenho aquela impressão de que Deus, ele é tão grande que ele abraça assim o mundo, sabe? E a gente está ali dentro. Vamos para o próximo. Onipresença, Salmo 139. Esse salmo ele é maravilhoso, irmãos, e ele escreve muito bem assim, a grandeza de Deus. E o salmista ele fala assim, como que eu vou fugir do seu espírito? Se eu subir aos céus, você está lá. Se eu descer no mais profundo do mar, você está lá. Se eu me esconder nas rochas, você está lá. Então isso demonstra o quê? Que Deus é um Deus onipresente. Deus ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Próximo, irmãos, Deus ele é onipotente. Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. O Senhor tem todo
o poder em suas mãos. Próximo, onisciência. Salmo 139 nós já lemos, que fala que antes dele nascer, o Senhor já conhecia os seus caminhos, né? Já tinha escrito nos livros. E vamos ver o Salmo 147, verso 4. Ele determina o número de estrelas e chama cada um pelos nomes. Fala aí, irmão, se isso não é onisciência. Determinar o número de estrelas e chamar cada uma pelo seu nome. Em Mateus, eu não vou lembrar a referência, mas Jesus fala que Deus conhece até a quantidade de cabelo, de fio de cabelo que tem na nossa cabeça. Isso é a onisciência de Deus. E agora Filipenses 2, 12 ao 13. Vamos falar sobre... Vamos esperar vocês abrirem. Filipenses 2, 12 ao 13. Do 12 ao 13. Filipenses 2, 12 ao 13. Pode ler. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Irmãos, esse versículo é pancada. É Deus que opera em nós tanto o querer como o fazer. Deus, ele é soberano. Deus, ele sempre esteve no controle de toda a história, de toda a humanidade. Isso aqui entra em vários aspectos, né, de ramos teológicos, falando sobre calvinismo, arminianismo, soberania de Deus, mas isso aqui é incontestável, irmãos. Deus, ele é soberano, e Deus, ele faz com que nós venhamos fazer aquilo que ele quer, mesmo nós não querendo. Como você prova isso? Alguém lembra da história de Jonas? Deus falou: Jonas, vai lá pregar em Nínive. Jonas falou: eu não vou. E o que aconteceu com Jonas? O barco lá começou a quase cair na chuva e tal. De repente ele falou: a culpa é minha, me lança na água. Caiu lá na água, o peixe foi engolir o Jonas e foi lá e deixou ele lá onde? Em Nínive, aonde Deus queria que ele fosse. E através disso Jonas, ele fez a vontade de Deus, mesmo ele não querendo. Então existem coisas na nossa vida, irmãos, que não tem como a gente fugir. Deus, ele é soberano e pronto. E Deus faz em nós tanto o querer como o efetuar, né? Deus, ele coloca sentimentos em nós. Deus, ele coloca desejos em nós. E Deus também move as situações para que a gente possa fazer aquilo que ele quer. E isso, eu ia entrar nessa aula, isso anula totalmente, irmãos, o que as pessoas dizem sobre o livre-arbítrio. Quem crê que tem o livre-arbítrio aqui? Depois que eu falei tudo isso, né? Ninguém vai ter coragem de levantar a mão, né? Irmãos, fala sério. Quem crê que tem o livre-arbítrio? Vocês não podem fazer essa história de vocês, não? Ninguém? Eu acho que depois que a gente conhece Deus, acontece tudo.
E antes? Porque antes a gente não conhece, a gente andava por aí perdido, sem conhecimento, sem saber quem Deus era e achava que tinha controle sobre a nossa própria vida. Quando a gente conhece Deus, a gente entende que a gente não tem esse controle. É Ele que controla. Mas o achar é diferente de ter. Sim. A gente tem ou não tem? Pra mim não. Deus controla todas as coisas. Tem? Acho que a gente tem, mas Exercício. Você tem, pastor? Pode fazer nossas escolhas. Cabe a mim a tomar a decisão que eu quero. Certo. Irmãos, isso foi questão de muitos debates durante todos os anos e eu não estou aqui para entrar no mérito sobre calvinismo e arminianismo. Tá? A gente está falando aqui de livre-arbítrio. E livre-arbítrio, quando é livre-arbítrio, quer dizer que não há intervenção de nada. Né? Eu tomei uma decisão por livre, espontânea vontade e sem que não houvesse nenhuma influência. Então eu sou livre, é uma livre escolha. E infelizmente, irmãos, nós não temos essa livre escolha, porque sempre tem algum agente que vai interferir de alguma forma. Não que Deus vai decidir por nós, porque Deus não decide nada por nós. Deus ele dá essa liberdade para nós, mas Ele de alguma forma ele age em nossas vidas, de alguma forma ele interfere em nossas decisões, de alguma forma ele trabalha de algum jeito. Então isso faz com que não seja mais um livre-arbítrio. Essa palavra ela é colocada de uma maneira talvez equivocada. Nós temos nossa liberdade e nós nos responsabilizamos pelos nossos atos, mas que há um livre-arbítrio que não tem nenhuma intervenção na minha escolha, isso é completamente mentira. Quando falo um relacionamento, muitas pessoas entram no relacionamento porque quer furar. Deus mostra que não é, mas você insiste, quer, Ele deixa. Sim. Mas você paga o preço. Foi livre a escolha? Não, Deus deu uma mostrou uma opção, né? Mas a pessoa não quis. E aí, amém. Depois nós temos que nos responsabilizar pelas nossas atitudes. Entenderam sobre livre-arbítrio, sobre escolhas, sobre quem aqui escolheu servir a Deus? Ninguém! Meu Deus, já todo mundo desviado também. No final da aula eu vou fazer um apelo, tá? E vocês vêm aqui, a gente vai orar em nome de Jesus, tá bom? Irmãos, nós fizemos uma escolha, amém? Só que essa escolha não partiu de nós, teve uma intervenção de Deus. O Senhor ele veio a nós primeiro, o Senhor produziu em nós primeiro, o Senhor ele tocou em nós de alguma forma. E aí muitos teólogos, eu não quero partir dessas teorias, mas muitos teólogos apoiam a tese da seguinte forma, vamos de uma maneira rasa. A Bíblia fala o que em Efésios 2? E vos deu vida, estando vós mortos de ofensas e pecados, que em outro tempo seriam o curso desse mundo, né? E vai falando outras coisas. Mas esse vos deu vida, estando vós mortos de ofensas e pecados, um morto pode fazer alguma escolha? Morto escolhe alguma coisa? Não. Então, nós só podemos começar a escolher alguma coisa quando Deus vem e nos dá vida. Então Ele vem e dá vida em nós. E aí a gente passa a viver uma vida para Ele. Por quê? Porque Ele veio primeiro e deu vida em nós. O morto ele não escolhe nada, a não ser que Deus venha e dê vida para essas pessoas. E é Deus quem ilumina a nossa mente. É Deus quem nos faz compreender o Evangelho, é Deus quem nos atrai ao Evangelho, é Deus quem opera em nós essa vida. Ninguém é convertido porque ele quer, Deus ele opera essa conversão. Ninguém é liberto porque ele quer, é Deus quem liberta. Né? Eu estava conversando com um jovem ontem, e na conversa assim, veio um estralo, e ele falando sobre libertação, aí eu falei assim, você já viu um preso, está lá, né, atrás das grades, conseguir abrir a cela? Não tem como.
Tem uns que são MacGyver, né? Tem uns que mais na loja. Não tem como. Alguém tem que vir e abrir. Alguém por fora tem que vir e abrir a cela. E a cela é aberta e a pessoa pode sair. E assim é na minha e na sua vida. É Jesus que vem e abre a porta para que a gente possa passar. Tem pessoas que mesmo a porta aberta, ela quer ficar lá dentro. Existe essa diferença, amém? Vocês estão entendendo? Sim. Jesus vem e abre a porta e fala, ó, você pode sair. Aí a pessoa fala, não, aqui tá legal. Se eu for lá fora eu vou ter que trabalhar. Então, a soberania de Deus, irmãos, eu leio esse versículo e eu fico sempre maravilhado. É Deus quem opera tanto o querer como o efetuar em nós. Não, em nós não existe nada de bom. Nada de bom. Se Deus não colocar algo, tem gente que fala assim, não, eu sou uma boa pessoa, né? Eu sou legal, né? Eu faço bem para todo mundo, eu não quero mal de ninguém. Eu sou uma boa pessoa, você sabe, irmão, se Deus não colocar isso em nós não tem como. E ainda a Bíblia vai mais além, que as nossas boas obras, toda a nossa bondade, ela não passa como um pano de trapo diante de Deus. Como assim, irmão? O que você está falando? Um pano de trapo, irmãos, era o que alguns estudiosos dizem que era o que as mulheres que estavam no seu período menstrual, elas usavam para conter o sangue. Toda a nossa justiça própria, tudo que a gente acha que faz de bom, assim, diante de Deus é como se fosse um pano todo sujo. Um absorvente. É, um absorvente. Linguagem contemporânea. É, linguagem contemporânea. Diante de Deus é isso. Usado ainda. Meu Deus. E como que nós atingimos a justiça? Somente através de Jesus. Jesus, ele é justiça por nós. Olha que interessante. Nós não temos condições nenhuma, mas alguém se fez justiça por nós. É como se alguém corresse, tem uma corrida, todo mundo aqui vai participar dessa corrida, 100 metros rasos, né? Tá todo mundo ali, e ninguém tem condição de ganhar. Aí Jesus foi, correu essa corrida por nós, ganhou a medalha, e aí ele poderia ser o grande vencedor disso, né? Aí ele pega a medalha e ele fala, coloca sobre o seu pescoço, e ele fala, agora você é o vencedor. Ele coloca essa vitória sobre nós, por isso que em Cristo nós somos mais do que vencedores. É porque ele venceu e ele entregou essa vitória para nós. E a mesma coisa da justiça e da santidade, ninguém consegue ser santo. Jesus, ele foi santo, e através da santidade dele que nós somos salvos, não da nossa santidade, não da nossa capacidade. Eu nem sei porque a gente entrou nessa, nem está no contexto, mas é através da capacidade de Deus, através da santidade de Deus, através da santidade de Jesus, que nós somos salvos. Às vezes a gente se preocupa, eu tenho que fazer isso, né? Muitas igrejas pregam, não, você tem que dar o dízimo para você ser salvo. Se você não dá o dízimo, você não vai entrar no céu. Você tem que ajudar o seu próximo, você tem que fazer isso, você tem que parar de beber, você tem que parar de fumar. Irmãos, nada disso vai te salvar, nada. Você pode parar de falar palavrão, você pode parar de beber, de fumar, nada disso vai te salvar, nada. O que vai te salvar é a graça, é o que Jesus fez. Mas você está falando que eu não preciso fazer mais nada, então eu vou voltar, né, a vida que eu vivo. Não, quem é salvo faz boas obras. A partir do momento que Deus veio com a sua intervenção, tocou na sua vida, você recebeu Jesus e você está sendo transformado, automaticamente você vai fazer boas obras. Você não vai fazer boas obras para ser salvo. Vocês estão entendendo? Nós não vamos, eu tenho que dar 1 milhão de sobras para um morador de rua para mim ser
eu tenho que dar minhas roupas, eu tenho que dar meu dinheiro. Não, irmão, nada disso. Se você é salvo, você vai fazer. Automaticamente você vai fazer. Isso não quer dizer que você fazendo você vai ser salvo. Por quê? Existem aí muitas instituições espíritas, católicas, enfim, milhões aí no mundo afora que fazem mais obras, mais boas obras do que nós. E eles não serão salvos, porque a salvação não é por obras, mas pela graça. Lá em Efésios 2, foi o livro que eu citei, ele fala assim, que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Olha que interessante. Se fosse salvação por obras, irmãos, aquele que tem muito dinheiro ia comprar um monte de cesta básica, ia mandar para o mundo afora. Aí ele ia falar assim: eu sou salvo porque eu fiz, porque eu faço, eu aconteço, porque eu preguei para um monte de almas, porque eu falei de Jesus para um monte de pessoas, eu cantei, um monte de gente aceitou Jesus. Irmão, não é nada disso. É pela graça, foi pelo que Jesus fez. E ninguém vai poder superar o que Jesus fez. Ninguém podia atingir esse nível, esse sacrifício. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, certo? Durante muito tempo, irmãos, eu entendi esse versículo errado. Eu falava assim: se eu pequei, eu tenho que pagar, né? Eu pequei, o salário do pecado é a morte, né? Mas não, irmãos, quando nós usamos o pecado, é tipo um aluguel, vocês vão entender agora. Se usou o pecado, irmão, você vai ter que pagar ele. E qual que é o pagamento desse pecado? A morte, a sua vida. Nós teríamos que morrer. Você pecou, usou do pecado, usou e abusou, aí beleza, agora você vai ter que pagar. O que? Com a sua vida. Só que não poderia ser qualquer tipo de morte. Nós vemos no Velho Testamento que quando as pessoas pecavam, era oferecido um sacrifício. E para pagar pelo pecado de toda a humanidade, foi preciso um sacrifício verdadeiro. Um único sacrifício que pudesse expiar todos os pecados da humanidade. E precisaria ser um sacrifício de um animal perfeito, santo. E aí Deus manda Jesus à terra e ele cresce santo, ele nasce santo, cresce santo, e ele morre santo. E através dessa morte, dessa entrega, dessa vida de santidade sem nenhum pecado, nesse sacrifício perfeito, hoje nós podemos ser salvos. Hoje nós podemos ter todos os nossos pecados perdoados através de Jesus. Estão entendendo? Jesus é bom, né? Mas vamos voltar para a aula. Agora nós vamos falar dos atributos comunicáveis. Amém? Eu falei que tinha os incomunicáveis, que são coisas que Deus não comunica a ninguém, né? Deus não passa isso para ninguém. Isso é único e exclusivo de Deus. E agora nós vamos falar dos atributos comunicáveis. Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus compartilha, pelo menos em certa medida, com o homem. Os atributos comunicáveis foram impressos na criação da humanidade e basicamente por isso o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Atributos comunicáveis. Alguém sabe algum atributo comunicável que Deus colocou isso no ser humano? Um de cada vez, hein? Senão não consigo anotar. Um atributo comunicável. Deus está em Deus e Deus passou isso para nós. Espírito Santo. Através do Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo. Um atributo, algo que nós falamos aqui, que Deus é santo, que Deus é imutável, que Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Mas o que Deus é, que Ele colocou também no ser humano. Isso, gente. Vamos lá. Amor, gente. Deus não é amor? E Deus não coloca também o amor em nós, mas também não temos a
capacidade de amar as pessoas. Isso que nos faz imagem e semelhança de Deus, essas qualidades de Deus, esses atributos de Deus que Deus colocou dentro do ser humano. Diferente dos animais, nós vamos agora falar sobre isso. Deus criou os animais, não fez conforme a imagem e semelhança dele. Deus simplesmente falou haja e ouve, falou produz e produziu. Não foi isso que nós vimos agora? Mas quando chegou no ser humano, ele falou assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Nós vamos ver isso na próxima aula, falando sobre a criação do ser humano, como foi a criação do ser humano. Deus não simplesmente falou, haja o ser humano na terra. Deus ele vai e fala assim: façamos, e o verbo fazer, ele está intrínseco no sentido de pegar e montar algo, fazer. E Deus fez o homem do pó da terra. Não é isso que a Bíblia fala? Que Deus fez o homem do pó da terra. Então Deus teve que colocar a mão ali e fazer o homem, criar o homem ali a partir de algo, e foi colocando coisas no homem para que se tornasse a sua semelhança. Então Deus foi colocando características dentro do homem, ou pelo menos a capacidade de desenvolver isso. Bondade. Esse é um dos atributos que Deus é bom, e Ele compartilha essa bondade. Através de Cristo nós podemos, através de Cristo e do Espírito Santo, nós podemos ser pessoas boas. Mas olha que interessante, irmãos. A gente só se torna a imagem e semelhança de Deus quando nós recebemos a presença de Deus dentro de nós. Sem Deus, não tem. Mas com Deus, como uma pessoa vai ser boa? Com um espírito de bondade, somente através do Espírito Santo. Misericórdia. Somos misericordiosos sem Deus? Deus é misericordioso, mas Ele comunica esse atributo a nós. Sabedoria. Somos sábios? Sem o Espírito Santo de Deus é possível ter a sabedoria? Impossível. Justiça. Nem preciso falar, né, irmãos? Quando eu não servia a Deus, eu gostava de dar um pelé nas pessoas. Sabe, de sair bem na situação? Vamos trocar um tênis por um boné, uma corrente, um relógio, e você me volta mais R$500. Demorou, né? O pastor Rogério deu aquela risada. Quantos, né, pastor? Uma coleirinha, uma gaiola, um cavalo, 2 vacas. É negociar, né? A gente não divide roubo, divide negócio. Tá certo. Senso de justiça. Ouro para quem é bom. E a abolição. O que é abolição, irmãos? Os animais, eles não têm isso. A capacidade de você escolher. O animal ele age por instinto, né? Ele não age assim, eu vou raciocinar, eu acho que isso é melhor ou aquilo é melhor. Não, ele simplesmente vai para aquilo que dá na telha. O ser humano ele tem essa capacidade de raciocínio, né? A gente agora a gente se acha superiores aos primatas, aos cachorros, porque a gente raciocina, porque a gente tem essa capacidade de escolher as coisas, de analisar de analisar tudo antes de fazer uma escolha. E isso é dado por Deus. Uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Quer fazer uma pergunta? E o terceiro verbo que nós vimos, irmãos, é o domine, né? Deus falou assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, e agora nós vamos ver dominar. Eu não fiz slide sobre isso, irmãos. Eu fiquei com muita dificuldade para fazer, mas falando nós conseguimos. Domínio. Deus ele concedeu a capacidade, essa ordem. Amém? Quando Deus dá uma ordem, nós já aprendemos aqui, quando Deus
dá uma ordem, automaticamente vem a capacitação. Amém? Então Deus deu uma ordem para o homem, falando assim: ó, vocês devem dominar sobre a terra, sobre os animais, sobre o gado e sobre os répteis. Domina sobre tudo. Sobre tudo. Nós, como seres humanos, temos essa responsabilidade de dominar e não sermos dominados. Deus deu isso para nós, Deus deu essa capacidade para nós. Deus, Ele colocou em nós essa capacidade, essa capacitação para que nós possamos vencer as coisas e não sermos vencidos. Por isso que o ser humano ele não foi criado para ser escravo de, vamos dizer, de bebida, de droga, né? Não, nós precisamos dominar sobre isso. Nós precisamos ir sobre isso. Por quê? Porque não adianta nós falarmos que não consigo, não posso. Não, Deus já deu essa ordem para nós. E a capacitação também, basta nós tomarmos posse do Espírito Santo que Deus sobre a nossa vida. Através do Espírito Santo nós conseguimos dominar sobre essas coisas. O ser humano ele sempre esteve no topo da cadeia alimentar. Por quê? Porque, irmãos, o ser humano hoje ele mata a baleia, elefante. Se você quiser, irmão, o ser humano ele tem essa capacidade de matar, dominar. Não vou dizer domesticar, porque alguns animais não são domesticáveis, mas ele tem esse poder. Por quê? Porque foi dado por Deus. E nós precisamos dominar. Nós precisamos tomar posse do que Deus falou para nós, desse domínio, de nós conquistarmos, de nós estarmos acima. Amém? Amém. Você não mudou, sabe? Irmãos, amém. Resumo da aula. De um último slide aqui, de um resumo, tá, do que foi falado. Então, recapitulando isso, Deus criou o mundo de maneira ordenada, de maneira organizada. Isso não quer dizer que foi cada dia Ele criou uma coisa, mas sim em um período de tempo, Deus criou cada coisa. Porque, irmãos, nós dividimos dia. Os dias só foram criados mesmo de verdade no quarto dia, como nós vimos, que Deus criou o sol e a lua. Porque sem sol e a lua não tem como a gente saber se é dia, se virou o dia, se não virou, né? Porque precisa explicar isso não, né, irmãos? Terra gira, né? Rotação, 24 horas demora para ela girar, né? Em torno dela mesmo. E isso faz o dia. Quando ela gira, um lado da terra fica claro, outro lado da terra fica escuro, por causa que o sol está parado. Amém? Glória a Deus. Então, a gente só sabe que é dia e noite quando Deus criou a lua e o sol, no quarto dia. Então, nós não podemos afirmar 100% de certeza que Deus criou cada coisa em um dia, nesse dia de 24 horas, e sim em um período de tempo. Amém? Irmãos, nós vimos aqui que Deus criou tudo de maneira organizada. Deus é soberano sobre todas as coisas. Nós vimos sobre as criações que Deus deu ordem às coisas, e as coisas elas tiveram que produzir segundo a ordem de Deus, porque Deus, quando Ele fala, automaticamente vem a capacitação. Nós vimos aqui também sobre quando Deus criou o homem. Nós vimos sobre a Trindade na criação, que em nenhum momento, irmãos, não, eu não posso afirmar dessa forma, mas Deus ele sempre age em conjunto, tá? Então nós vimos sobre a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós vimos o que é a Trindade e a forma que Deus se manifesta através da Trindade. Amém? E nós vimos agora Deus falando assim: façamos o homem. Aprendemos o que é a nossa imagem e semelhança, que isso não quer dizer que nós somos semelhantes a Deus de maneira física, porque Deus é Espírito, e nós não podemos afirmar que Ele tem orelha, boca, ouvido, nariz como nós, mas sim de atributos que Deus colocou dentro de nós. E existem os atributos que são comunicáveis
e os atributos que são incomunicáveis. Os incomunicáveis são aqueles que só pertencem a Deus: eternidade, soberania, onisciência, onipresença, onipotência. E os atributos comunicáveis são aqueles que Ele comunicou a nós, aquele que Ele entregou a nós, através da sua criação, através do Espírito Santo, através do... Amém? Ficou claro, irmãos? Alguma dúvida sobre a aula de hoje? Nada? Certo. Então, próxima aula nós vamos seguir. Vamos encerrar aí essa parte aí de Gênesis 1. Capítulo 1 de Gênesis nós já vamos finalizar. Só para mim não precisar voltar, irmãos, Deus no 7º dia, o que Deus fez? Ele descansou. Isso demonstra também que nós também precisamos descansar. Lá nos mandamentos, né, os 10 mandamentos, não matarás, não roubarás, não adulterarás, né? Ele fala assim, ó, vocês têm que guardar, se eu não me engano é o 7º mandamento esse, para guardar o sábado para o descanso. Se descansar fosse fácil, irmãos, não seria um mandamento. Às vezes descansar é difícil. Nós temos essa dificuldade de descansar em Deus. Nós vivemos, pode ver que o mundo ele vive sempre no oposto, né, daquilo que é bíblico. E uma das coisas que o mundo tem tentado nos tirar é isso, é o descanso. Nós sempre queremos produzir, fazer sempre mais com menos, e a gente vai fazendo, até a gente entrar em colapso. Isso não é de Deus, irmãos. Isso é fora de ordem, isso é fora do mandamento do Senhor. Nós precisamos descansar. Nós precisamos ter esse tempo de descanso. Isso eu vou falar primeiro da maneira física. Nós precisamos ter esse descanso físico. Nós precisamos. O ser humano ele não foi criado somente para trabalhar. Nós não somos uma máquina. É necessário esse descanso. E quando eu falo de descanso, irmãos, é descanso de todas as coisas. Tá? É descanso de todas as coisas. Como assim? O ser humano ele precisa descansar do seu trabalho. O ser humano ele foi criado para passar um período. Eu assisti um vídeo, eu achei muito interessante, do Jesus Cop sobre jejum. E aquele professor ele traz um estudo falando que o corpo do ser humano ele foi criado com o propósito de jejuar, de passar um período sem comer. Que isso faz bem, irmãos. Na verdade, muita gente, depois me perdoe os nutricionistas e endocrinologistas que vão ver esse vídeo, mas muitas pessoas falam: o ser humano não pode ficar sem comer, se ele ficar sem comer vai passar mal, vai causar. Irmãos, o ser humano ele foi criado para passar períodos de jejum. Isso faz bem para o corpo, isso faz bem para a saúde, isso faz bem para a sua digestão, isso vai fazer bem para tudo. Então, o ser humano ele foi criado para jejuar, para passar um período sem comer. Não adianta você falar: eu não consigo jejuar mais do que 12 horas, Deus me livre de ficar 24 horas sem comer. Irmãos, isso é balela. Você vai se sentir mal porque você está intoxicado, a nossa alimentação ela é ruim, né? Então, eu vi um vídeo do pastor Luciano Subirá. Ele falou que fez um jejum de 40 dias. 40 dias sem comer, irmão, só na água. Eu falei: mano, esse cara é doido. E aí ele começa a explicar que ele fala assim, que nos primeiros 3 dias você vai sentir, né? Vai sentir muita fome. Você vai sentir. Não, na verdade você não vai sentir fome. Você vai sentir vontade de comer. É diferente. Você vai sentir dor de cabeça, né? Porque o seu corpo ele vai estar pedindo aquelas coisas que você não está acostumado a comer. É a falta de gordura, e principalmente gordura e açúcar. Depois do 3º dia, irmãos, você não sente mais essa dor de cabeça, esse estresse, só um pouquinho. E depois daí em diante, você vai perdendo essa vontade de comer, que na verdade não é fome. A fome você só vai ter quando
a gordura do seu corpo não tiver mais nenhuma gordura e o seu corpo começar a querer, de uma maneira grossa, tá, irmãos, falando, querer corroer sua carne, aí você vai entrar numa doença, isso é fome. Antes disso é só vontade de comer. Seu próprio corpo ele tem energia suficiente para se manter durante muito tempo, né? Eu tenho bastante, graças a Deus, né? O ser humano, o corpo ele consome uma certa quantidade de nutrientes e depois disso ele começa a consumir a gordura, que é o que? Energia reserva, e ele vai usando isso, irmão. A pessoa que jejuou mais tempo no Guinness Book, ele jejuou 300 e poucos dias, sem só tomando água. Mas e a vitamina do corpo que precisa? O seu corpo ele tem, tá? Ele tem. É só você. 300 e poucos dias. Quase um ano ele só na água lá. Ele perdeu muito peso, mas ele sobreviveu. Aí você morre, em 72 horas você morre. Se passou 72 horas, você já vai. Provavelmente alguma coisa vai dar muito ruim aí. Fala aí, doutora Amanda. Não, é que tipo assim, quando a gente come, o organismo ele pega uma parte dessa gordura, que é o que a gente ingere, em nutrientes, e manda para a corrente sanguínea. Aquilo que ele não precisa, ele armazena. Então, tipo assim, quando a gente fala que a gente pode mesmo ficar muito tempo sem comer, a gente pode, porque fica ali armazenado. Então, aí conforme vai indo com o tempo, o corpo vai se organizando e vai quebrando essa gordura e transformando em nutrientes. Então, quando eu falo de descansar, nós precisamos descansar também do momento de ter esse excesso de comida, de passar muito tempo em jejum, de buscar o Senhor, porque isso é mandamento de Deus também. Descansarmos, a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas, de abraçar e tempo de se afastar, né? Até de relação sexual é necessário tempo para repor as energias, para repor todas as coisas. Enfim, esse é a parte do fator físico, irmãos, e o fator espiritual do descansar é o descansar em Deus. Nós aprendemos a descansar no Senhor. Nós aprendemos a confiar no Senhor, na soberania dele. E às vezes nós estamos tão intoxicados com a mentalidade, com essa cultura, que a gente quer fazer tudo. E a todo tempo nós queremos fazer alguma coisa. E às vezes Deus só quer que nós descansemos. A gente está com problema, aí a gente começa a pensar, né? O que eu vou fazer para resolver esse problema? O que eu tenho que fazer para fazer isso? O que eu tenho que fazer para fazer aquilo? E às vezes não é fazer. É o descansar. Bem? Porque a gente não precisa voltar no 7º dia na próxima aula. Mas no 7º dia Deus descansou. E Deus mostra cada detalhe, Deus fala algo diferente para nós. Então leiam a Bíblia com calma, com paciência. Quando vocês forem ler, leiam pontos, vírgulas, verbos, porque isso vai fazer toda a diferença. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Descansar é tirar férias? Também. Nós vamos tirar nossa. Então, amém, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Espero que a aula tenha sido proveitosa. Espero que esse período que a gente passou junto aqui possa guardar alguma coisa. Pode ter ficado nem só um pouquinho, irmão. Meu objetivo não é que vocês decorem tudo. É que um pouquinho só vocês lembrem disso amanhã e depois de amanhã e consigam pôr em prática. Eu quero que as aulas sejam o mais aproveitativas possível, que amanhã vocês possam conseguir colocar em prática o que está sendo pregado. Não é só ensinar uma história, não quero só ensinar um conteúdo, eu quero que isso vire uma verdade prática para nós, porque para mim tem sido de grande crescimento espiritual. Esse período de ler, de pesquisar, de estudar tem sido muito, muito proveitoso para mim, e eu espero que seja para vocês também. Amém? Deus abençoe vocês.